Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser um Gideão também e saber aquilo que Deus está fazendo em toda a terra, preparando as nações, preparando a sua igreja, preparando para a vinda de Jesus. No programa de hoje, junto com a Suzy, você poderá vir conosco conhecer um pouquinho do que está acontecendo aqui na Nigéria. E um avivamento que está acontecendo na África, e também estaremos conversando com a Rosana sobre a nossa caravana a Israel e a Jordânia. O programa está maravilhoso. Eu te convido a não sair daí, porque o nosso programa Os Gideões já começou. Muito bem, queremos conversar hoje sobre esses lugares muito especiais aqui no continente africano e também ali no Oriente Médio. Sobre Israel e a Jordânia, você vai ver daqui a pouquinho, mas queremos conversar com a Suzy. Ei, Suzy! Olá! Você esteve na África. Pois é, estava com saudade do programa. E você esteve na África em dois momentos, em dois lugares importantes. Voltou à África do Sul para consolidar a igrejinha. Isso mesmo. E como é que estão nossos irmãos e a torre lá? Uma bênção. Foi tão maravilhoso poder voltar lá num período em que eu pude levar a família, as crianças para rever, né, os amigos, as coisas que aconteceram lá e ver como que é o Espírito de Deus que trabalha. Durante esse tempo todo que estamos aqui no Brasil, esses 2 anos, o Espírito Santo só trabalhou mais ainda. A igreja entre os congoleses que deixamos lá cresceu, já mudou de lugar. Olha, nós tínhamos no culto que nós lideramos enquanto fomos lá umas 80 pessoas. Uhum. E todos tão felizes, as crianças com tanta saudade. As minhas meninas eram as professoras da escola dominical. Sim. E elas ficaram com muita saudade das crianças de lá. E elas estavam pensando, será que eles vão lembrar da gente? As crianças que antes eram pequenininhas, 3, 4 anos, agora com 5, 6. 7, 6, 7 anos, vinham correndo, mas pulavam, agarraram a Saninha. Por favor, me leva com você, mora aqui de novo. Foi um chororô só. Foi muito lindo ver que o Senhor, realmente, quando Ele começa uma obra, Ele dá o crescimento. E eu fico feliz de saber que quando nós somos levados a plantar sementes, nós não precisamos nos preocupar, porque Deus vai se encarregar de fazer aquela semente crescer. Isso. E Suzy, além de vocês terem ido à África do Sul, agora no mês de janeiro, em dezembro você esteve na Nigéria. Uhum. E a Suzy sonhava em ir à Nigéria, conhecer essa igreja que nós tínhamos ouvido falar tanto. Uma igreja que tem 1,5 km de comprimento por quase 1 km de largura. Você viu isso lá, Suzy? Pois é, incrível. A gente andava de carro do lado da igreja e não chegava no final de jeito nenhum. Eu nenhuma vez consegui ir do púlpito do altar até lá no final. Atrás do pastor, normalmente não ficam umas cadeiras para os pastores convidados a sentar? Sim. Lá também tinha 5.000. 5.000 cadeiras atrás do púlpito. Então, para que eu e os outros pastores do Brasil, convidados, pudéssemos ver o que estava acontecendo no púlpito, haviam 2 telões enormes voltados para nós. Então, até o púlpito, a gente tinha aí 5.000 cadeiras. E do púlpito para frente, um espaço para quase 4 milhões de pessoas que atenderam no último dia da conferência. Claro que não lotou assim todos os dias, mas no último dia, esse foi o número que foi passado para nós. Quase 4 milhões de irmãos. Isto é avivamento. Isto é Deus agindo, Deus trabalhando. Hoje mesmo, não é, Suzy, quando
vínhamos para o estúdio, nós tivemos a notícia do que está acontecendo na Nigéria, neste país. Sabemos que mais ao norte da Nigéria há muita perseguição, onde o islamismo é mais forte, está sendo forte, está caminhando por toda a África. Então há muito martírio de cristãos e soubemos que ontem, esses dias agora, ontem ou hoje, um ônibus dirigido por um homem, só pode ser cheio do espírito das trevas. Ele pegou um ônibus e foi em cima de um grupo de cristãos que estavam saindo da igreja. E saiu arrastando pessoas, corpos, e depois de passar e deixou para trás tantos corpos ali. Tantos irmãos nossos que partiram e simplesmente pelo fato de serem cristãos. Há perseguição, não é, Suzy? Pois é, aqui no Brasil, às vezes você não entende a realidade do que acontece no resto do mundo. E muitas vezes nós, como cristãos, somos levados, né, a ficar vivendo a nossa vida cristã simplesmente focada em nós mesmos. Mas existem tantos irmãos que estão sofrendo perseguições, né? A Nigéria é esse país que realmente tem essa divisão entre os cristãos e os muçulmanos, né? E outras visões, né? E os cristãos têm sofrido muito. Mas mesmo assim, dentro da Nigéria, nós temos talvez uma das maiores igrejas do mundo. E essa que eu fui não é a única. Passamos perto de templos enormes. Todos os templos são mega templos. E eu aprendi muita coisa a respeito de avivamento ali. Eu vou contar um pouquinho... Por exemplo, queremos ouvir tudo. Eu vou contar um pouquinho de como é a história dessa igreja em particular. Sim. O pastor líder da igreja que eu fui nessa conferência, chamada Conferência do Espírito Santo, que é uma conferência anual que acontece todo dezembro, é o pastor Adeboye. Ele é líder fundador, não é o fundador, mas depois do fundador, ele é que assumiu a igreja chamada Redeemed, os Redimidos. E a Igreja dos Redimidos existe aqui em São Paulo, existe espalhada em vários lugares do mundo inteiro. Então, quando acontece essa conferência no final do ano, os membros de todos os lugares onde existe a igreja são convidados a atenderem a conferência. Então, a gente tem esse número enorme, né, de pessoas. Esse pastor, ele foi comprando um acampamento e depois ele foi comprando as terras em volta desse acampamento. E esse acampamento se transformou em uma cidade. E mãe, é uma cidade que tem tudo. Que lindo. A única coisa que não tem na cidade é uma cadeia. Prisão, glória Prisão. a Deus. Uma Mas cidade tem que é um corpo de sonho. bombeiro, tem tratamento de água, tem a própria CEMIG, né? Tem escolas, tem hospitais, tem tudo que uma cidade tem, né? O corpo de bombeiros lá com carro de... Tudo que uma cidade tem dentro desse acampamento. É uma cidade que tem hoje 90 mil habitantes. Não é uma cidade pequena. É uma cidade super 90 grande. mil, todos crentes, todos membros da igreja. Membros da igreja. Que A sonho. igreja permite que sejam construídos nos lotes da igreja a casa. Então a igreja doa aquele terreno para que a pessoa construa a casa, mas aquele terreno continua sendo da igreja porque está dentro do campus. E dentro desse terreno, então, você tem esse templo principal, que é esse templo grande. Mas ele já está pequeno e eles vão construir, mostraram já o lugar onde está sendo terraplanado, um lugar para construir uma igreja que vai ter 3 quilômetros por 3 quilômetros. Uau! Isso é avivamento. Isso, porque esse pastor tem essa visão, ele sabe que se ele prepara um espaço maior, as pessoas vêm para preencher o espaço. E é incrível a alegria, o amor desses irmãos. Nós éramos uma caravana de pastores brasileiros, fomos em 40, se não me engano, e todos bem unidos, e nós estávamos ansiosos por ver, assim, qual o segredo do avivamento. Sim. Né?
E sabe qual é o segredo do avivamento? Eu acho que sei. Oração. Sim. Oração, mas é muita oração. Se você acha que ora, escute isso. Os pastores de fora eram recebidos em um hotel que tem dentro do complexo, um resort, né? Mas nós não tínhamos o tempo para ficar simplesmente desfrutando. Antes do culto começar, horas antes do culto começar, o lugar já estava cheio de pessoas orando. Intercessores. Mais ou menos, no mínimo 2 horas antes do culto começar, todos os pastores convidados tinham que estar ali, de joelho, orando pela reunião que ia acontecer. Que lindo. E aí você imagina, né? O que o Senhor faz, as palavras, os milagres, a unção, a sensação gostosa da presença do Espírito Santo. Foi fantástico. Maravilhoso. Ai, Suzy, este é o nosso sonho e para isso nós oramos. Dentro dos 7 propósitos que Deus deu aos gideões para orarmos, e esses propósitos de oração são para todos os gideões em todo o mundo, está oração por avivamento, a unidade do corpo de Cristo e avivamento. E é isso que está acontecendo na Nigéria, a um preço alto de perseguição, a um preço de sangue, mas a um preço maravilhoso de ver a obra de Deus cobrindo a terra. Ai, Suzy, foi muito gostoso, Muito. é verdade.